O Japão é conhecido como uma grande potência econômica, tecnológica e por sua cultura de grandes animes, como Dragon Ball, Naruto, One Piece e dentre outros. Mas você já parou para pensar o que levou o Japão a ser bombardeado na Segunda Guerra Mundial? E como foi construída a primeira bomba atômica? Já se inscreveu e deixou o seu like? Então pega a sua pipoca e refrigerante e simbora para o vídeo. Tudo se deu início em 1938 com a entrega do Prêmio Nobel ao cientista italiano Enrico Fermi pela descoberta da fissão nuclear. A fissão nuclear se dá quando um núcleo de urânio é bombardeado por nêutrons, gerando uma explosão em cadeia, liberando uma enorme quantidade de energia. Isso fez a comunidade cientista da época ficar em alerta, pois a descoberta poderia ser usada para a criação de uma arma mortal. Porém, nessa mesma data, a Segunda Guerra Mundial estava prestes a explodir na Europa. Rumores diziam que os nazistas estavam projetando uma arma de destruição em massa. Com o perigo eminente, Léo Szilard e Albert Einstein enviaram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Frank Roosevelt, o alertando sobre o perigo. Em 11 de outubro de 1939, Roosevelt formou o Comitê de Pesquisas de Urânio. Com a guerra já em curso, em dezembro de 1941, os japoneses atacam Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a entrar em guerra, dando início a um projeto que futuramente seria conhecido por Projeto Manhattan, chefiado pelo Major e General Leslie Groves. Na Universidade de Chicago, Szilard e Fermi realizaram um experimento em um reator, comprovando a possibilidade de criar uma explosão controlada através da fissão nuclear. Após uma reunião com as maiores mentes científicas da época, foi nomeado cientista-chefe Robert Oppenheimer. Em 1942, teve início a construção do laboratório nomeado Site Y, em Los Alamos, no Novo México, onde Oppenheimer e sua equipe tinham a missão de projetar o combustível atômico através do urânio 235. Mas o material era extremamente raro de ser obtido. A forma foi usar o seu irmão gêmeo, o urânio 238, que consistia-se de apenas 0,07% de urânio 235. Quimicamente idênticos e quase impossíveis de ser separados. Em 1942 existia apenas um método de separação dos isótopos: a difusão eletromagnética, onde através de um espectrômetro era levada uma corrente de átomos de urânio por um ímã que isolava o isótopo mais leve. Para agilizar esse processo, foi criada uma enorme instalação de codinome Y12 em Oak Ridge, no Tennessee, usando grandes máquinas chamadas calutrons, formadas por gigantescos ímãs. Cada calutron era capaz de produzir 10 gramas de urânio 235 por dia. Em 1943, mais duas instalações foram construídas em Oak Ridge, a K25 e a K27, destinadas para a difusão gasosa, método que faz o isótopo passar por uma barreira porosa, separando a parte mais leve da pesada. As máquinas eram tão gigantescas que juntas mediam cerca de 609 km² e consumiam 10% de toda a energia produzida pelos Estados Unidos. Ainda em 1943, o cientista Philip Hughes criou um novo método de separação: a difusão térmica, usando um gás de hexafluoreto de urânio, ou empurrando através de uma membrana semipermeável, separando o urânio 235 do urânio 238. Em 1944, o desenho da bomba já estava concluído em Los Alamos, porém a extração de urânio era extremamente lenta, forçando os cientistas a dividir o processo em 3 etapas. Primeira etapa, difusão térmica, extraindo 2%. Segunda etapa, difusão gasosa, conseguindo 23%. E por último, a eletromagnética,
alcançando 84% de enriquecimento, conseguindo material suficiente para apenas uma bomba. O mecanismo da bomba era ativado por um gatilho, fazendo se chocar duas massas, uma com massa crítica e a outra com compostos químicos, gerando uma enorme explosão. Porém, os aliados sabiam que talvez uma bomba não seria capaz de pôr fim à guerra, pois fazer um teste seria impossível. Além dos bilhões investidos durante os 3 anos, havia combustível suficiente para apenas uma bomba. Diante de vários testes de enriquecimento, houve a descoberta de um novo material, o plutônio 239, material sintético derivado da queima de urânio nos reatores. Porém, o plutônio não era compatível com o projeto da bomba já desenvolvida, pois era instável e muito corrosivo. Eis que surge outra grande mente cientista, George Kawasaki, agora do tipo implosão, onde uma esfera de plutônio era comprimida com explosivos convencionais, criando ondas de choque em direção à massa, gerando as explosões. Surpreendentemente, em 7 de maio de 1945, a Alemanha nazista se rende, porém deixando outro inimigo, o Japão. Morre em 12 de dezembro de 1945 o presidente Roosevelt e seu vice toma o seu lugar, Truman. O projeto era tão secreto que nem mesmo Truman ouvira falar. Com o novo projeto da bomba e plutônio suficiente, em 6 de julho de 1945, ocorreu o primeiro teste nuclear da história, de nome Trinity. Próximo a Álamo Gordo, no Novo México, às 5h30 da manhã, ouvira uma grande explosão, causando uma onda de choque que foi sentida a mais de 100 km, gerando um cogumelo de 12 km de altura. Com o conflito no Pacífico, as baixas só aumentavam, tanto de militares quanto de civis japoneses. Mesmo em desvantagem, os japoneses não se rendiam, pois a sua cultura enraizada nos costumes samurais os faziam lutar até a morte. Camponeses na linha de frente atacavam os aliados, usando paus, pedras, machados e foices. Com o avanço do exército, pequenas ilhas japonesas foram sendo tomadas. Em 1º de abril, Okinawa teve a sua primeira invasão da história, custando 200 mil vidas de soldados e camponeses, mortos em batalha ou se atirando de penhascos com seus filhos nos braços ao perceberem a derrota. Várias cartas de rendição foram negadas pelos japoneses e pelo seu imperador Hirohito, que continuava relutante. Uma decisão controversa até os dias de hoje teve de ser tomada. Ou continuava-se a guerra com a estimativa de baixas de 4 milhões de soldados japoneses e 500 mil aliados, fora civis mortos ou feridos. O mundo nunca mais seria o mesmo, e em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, Hiroshima sentiu o terror da bomba. A Little Boy, do tipo gatilho, com 16 quilotons de potência, matando cerca de 70 mil pessoas. Diante de todo horror, o Japão ainda se mantinha firme. 3 dias depois, seria a vez de Nagasaki ser bombardeada pela Fat Man, a bomba tipo implosão, com 20 quilotons, destruindo 44% da cidade e deixando 80 mil mortos, fazendo o Japão se render e pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Nada justifica uma guerra, destruição e vidas perdidas. Ou era centenas de mortes pelas bombas, ou milhões com o avanço da guerra. Se você gostou, deixe o seu like e comentários sobre as próximas invenções e temas que você gostaria de ver por aqui. Vou deixar na descrição o link dos últimos vídeos, contando como foi construída a Grande Muralha e a primeira vacina da história. Então falou, pessoal, e como de costume, aquele abraço e até semana que vem.